Bem, pessoal, de volta aqui para a segunda parte do nosso encontro, onde estamos trabalhando o hífen. Espero que tenham praticado bastante, tenham entrado na plataforma, visto o resumo da aula e vamos dar continuidade. A primeira regrinha que nós vamos ver nesse segundo momento é em relação ao advérbio bem e mal. Similar à regra geral, sempre que o segundo elemento inicia pela letra H ou por uma vogal, aí não mais vogais iguais, qualquer vogal, nós vamos utilizar o hífen. Por exemplo, bem-estar, mal-afortunado, bem-aventurado, mal-humorado. Porém, especificamente no caso do bem ou mal, há algumas exceções que nós vamos tratar. A primeira exceção trata do advérbio bem. Muitas vezes, ele não se aglutina ao segundo elemento, mesmo que não seja iniciado por H ou por uma vogal. Por exemplo, bem-falante. Utilizamos o hífen para bem-falante. Já mal-falante não utilizamos o hífen. Bem-nascido. Utilizamos o hífen para bem-nascido. Já mal-nascido não se utiliza. Ou seja, é uma exceção à regra. E vamos lá voltar aqui para a ponta inicial. Como é que eu sei, professor? Duas maneiras. Lendo muito. Mas só ler eu vou conseguir, professor? Não, escrevendo também. Só ler não adianta nada, só escrever não adianta nada. Você precisa desse conjunto. Ler e escrever vai facilitar muito você. E a segunda opção, sempre que possível, vamos consultar ao bom e velho Volpe. Ok? Ao contrário da exceção anterior, muitas vezes o advérbio bem aglutina-se ao segundo elemento. Por exemplo, bem-fazer. Especificamente no caso de bem-fazer, o vocabulário ortográfico aceita as duas formas, tanto sem hífen quanto com o hífen. Benfeitor, uma palavra só, sem uso do hífen. Note que, nesse caso, se a palavra seguinte não começar por P ou B, nós trocamos a letra M pela letra N. Ok? Bom, a próxima regrinha são com os prefixos a quem, além, recém e sem. Nesses casos, sempre utilizaremos o hífen. A quem fronteiras, sem terra, além mar, todas essas palavras utilizam o hífen. Bom, a nova regra é com os prefixos circum e pan. Sempre que o segundo elemento iniciar por uma vogal, o H, além da letra M ou N, utilizamos o hífen. Por exemplo, circunnavegação, circunambiente, circumurar, pan-americano, todas essas palavras vão utilizar o hífen. Bom, vamos à nossa próxima regrinha. Prefixos hiper, inter e super. Sempre que o segundo elemento iniciar com a letra R, utilizaremos o hífen. Interracial, hiperrealismo, superrequintado, todas essas palavras que utilizam esse prefixo e iniciam com a letra R, utilizamos o hífen. Mais uma regrinha. Prefixo ex, quando indica cessar uma situação anterior. Prefixo sota, soto, vice, viso, utilizamos o hífen. Exemplo, ex-diretor, sotamestre, vice-rei, vice-duque. Todas essas palavras vamos utilizar o hífen. Mas uma regra interessante que vai haver duas situações são os prefixos pós, pré e pró. Sempre que esses prefixos estiverem acentuados e mantiverem sua própria tonicidade, será utilizado o hífen. Por exemplo, pós-adolescência, pré-escola, proativo. Vamos utilizar porque o pró ou pré está acentuado e mantém uma tonicidade. Mas há uma situação em que nós não utilizaremos esse hífen. Quando ele perde esse acento, ele perde a tonicidade passa para o segundo elemento. Nesse caso, não utilizaremos o hífen. Como, por exemplo, prever ou pós-ver. Ok? Bom, agora saindo do campo da formação de palavras, vamos para o uso do hífen nos pronomes. Isso aí não mudou nada, continua sendo utilizado tanto na ênclise quanto na mesóclise, continuamos a utilizar adorá-lo, adorá-lo, o hífen antes do lo. Amá-lo-ei, mesóclise, né? Isso está bem característico do nosso novo presidente, o uso da mesóclise. Então, mantém o hífen nessas situações, exatamente como era antes. Bem, vale lembrar que não empregamos hífen do verbo haver no presente, nas formas ei de, as de, ão de. Nessa situação, não utilizamos o hífen.
Uma outra situação em que utilizamos o hífen é com o advérbio eis. Por exemplo, eis-me aqui, ei-lo. Ou naquelas combinações pronominais complexas, do tipo nolo, nolodaria. Aí utilizamos o hífen. Saindo um pouco dos prefixos, vamos ver agora o uso do hífen no sufixo. Os sufixos de origem tupi-guarani, tipo açu, guaçu, mirim, nessas situações utilizaremos o hífen, tipo Ceará-mirim, Mogi-mirim, Capinhaçu, sempre utilizamos o hífen. Outra situação na qual não utilizamos o hífen, quando o primeiro elemento termina por uma vogal e o segundo elemento começa por R ou S. Tipo contra-regra. Contra-regra é uma palavra só e dobramos o R nessas situações. Ultrassom, ultrassom. Termina por vogal, inicia por S, dobramos a letra S e fazemos uma palavra só, sem utilização do hífen. Para terminar, veremos uma última regrinha, nesse caso de não utilização do hífen. Nunca utilize hífen em locuções de qualquer espécie, seja verbal, adverbial, o hífen não é utilizado. Por exemplo, cão de guarda, ao passo que, em cima, abaixo de, acima de, nunca utilizamos hífen nessa situação. Correto? Bem, chegamos ao final de nossos encontros sobre o novo acordo ortográfico. Espero que você tenha gostado, que tenha sido bastante proveitoso. Espero também que tenha visitado nossa plataforma, feito as revisões, feito os exercícios. Convido você a visitar a nossa página no Facebook e a nossa página no YouTube. E fique atento, em breve teremos novidades. Cursos de redação para o Enem, curso de português para estrangeiro, curso de literatura. Não vá perder e espero encontrar vocês de novo. Um grande abraço e até a próxima.